Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o STF, que está com um índice de 58% de vergonha. O brasileiro, 58% dos brasileiros dizem ter vergonha do STF. Eu acho pouco. Acho que dá para aumentar esse número, hein? 30% dizem que tem orgulho do STF. Quem são essas pessoas, cara? Eu não consigo entender, cara. Quanto ganharam para responder isso? Não sei te dizer também. Enfim, essa pesquisa de opinião aqui é interessante porque mostra aquilo que eu falo para vocês já há algum tempo. O STF está acumulando rejeição. E eu entendo que os ministros do STF não se preocupem com isso no primeiro momento, afinal, eles em princípio não são políticos, né? Quem tem que se preocupar com mandato, com eleição, com voto, com rejeição popular e coisa e tal é político. O Lula está preocupado com a rejeição dele porque pode ser que ele não ganhe a eleição ano que vem. Os deputados estão preocupados com a rejeição deles porque pode ser que eles não ganhem a eleição ano que vem. O STF meio que não vai mudar nada, juiz é juiz, não muda nada, né? Só que eu acho que tá faltando eles considerarem o aspecto que as pessoas vão votar querendo tirar juiz do STF. É isso que vai acontecer em 2026. Essa notícia foi sugerida por Leno Brega, Alexander Chuparov III e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a pesquisa do Datafolha, o Datafolha é aquele pessoal que faz pesquisa na porta do presídio. Se fizer num lugar normal, eu tenho certeza que dá mais vergonha do STF ainda do que está aqui, né? O resultado está mais detalhado aqui, ó, Datafolha. Mais da metade dos brasileiros tem vergonha da Câmara, do Senado, do STF e do Lula. Pois é, o brasileiro é anarcocapitalista, é todo mundo ANCAP já, o pessoal não percebeu isso ainda. Ninguém gosta do governo, o governo não serve para nada. E a cada tempo que passa, a cada dia que passa, que as pessoas percebem as soluções fora do Estado como muito melhores que as soluções estatais, cada vez mais o pessoal vai odiar o Estado ainda mais. Mas o que chama atenção nessa história é que pode parecer a mesma coisa. Tá aqui, ó, tá aqui estão os números, olha só. Senadores são os mais odiados de todos. 59% das pessoas odeiam senadores, tem nojo dos senadores, 27% tem orgulho e 14% não sabe, não opinou. Deputados federais, alguma coisa parecida, um pontinho a menos aqui, um pontinho a mais aqui, é basicamente a mesma coisa, né? O STF, a mesma coisa aqui, ó, 58, 30 e coisa e tal. O Lula, 56, 40. Ou seja, esses quatro aqui estão basicamente a mesma coisa, né? Senadores, deputados, STF e Lula. E aí, a primeira coisa que você pode falar, como eu falei para vocês, é que o Brasil é ANCAP, meu amigo. Nada no governo presta. Tudo isso daí é uma cambada de sanguessuga que vive de sugar o dinheiro do Brasil e não produz nada de valioso realmente. Quem produz alguma coisa no Brasil está na iniciativa privada, está montando empresa, está vendendo, comprando alguma coisa por aí, né? Mas enfim, mas tem uma outra coisa que você pode falar assim, mas então o STF não está tão ruim, pô, afinal tá a mesma coisa que os deputados, que os senadores, que o Lula e coisa e tal. Mas você está esquecendo de um detalhe, porque o STF sempre teve uma visão muito mais positiva do brasileiro, né? Por quê? Porque é um órgão técnico, não é um órgão político. O órgão político, por definição, ele é para ser criticado mesmo, né? A ideia da coisa toda é essa, o político vai lá, ele tem muito poder, mas ele é muito criticado. Então, políticos tipicamente têm uma rejeição muito grande, as pessoas têm vergonha dos políticos, não é só aqui no Brasil, é no mundo todo isso daí, né? O STF tinha um fator muito menor que esse. Agora que o STF resolveu fazer política, está sendo equiparado com políticos, ou seja, está ficando no mesmo nível dos políticos. Ou seja, mostra esse erro fundamental do STF, porque o STF exatamente não foi feito para ser político, ele era para ser o órgão técnico, o órgão que não entra na política, e ao contrário, mergulhou de cabeça na política, porque a esquerda começou a perder aprovação, começou a perder espaço, como o pessoal, todo mundo de esquerda lá no STF não aceitava isso de jeito nenhum, e daí querem porque querem forçar a esquerda de volta ao poder, e é o que estão fazendo isso daí. E isso está cobrando essa taxa, está todo mundo vendo o STF como um órgão político, como políticos. Ali, políticos não eleitos, o pior tipo de político possível, né? E, de novo, como eu falo para vocês, o STF pode, num primeiro momento, não se preocupar com isso. Afinal, pô, eu não vou ser eleito mesmo, não tem problema, não preciso de eleição. Quem tem que se preocupar com isso é o Lula, são os deputados, é o pessoal lá. Eu aqui, tô tranquilo, não preciso de nada disso. Já estou garantido até os 75 anos de idade, né?
Agora, é aquilo que eu falo para vocês, eles estão desconsiderando que política influi em tudo, porque em última análise o povo brasileiro está vendo o que está acontecendo ali, né? A despeito do grupinho, da bolhazinha desses ministros que acha que eles são fantásticos, ai, parabéns ministro, você está defendendo a democracia, e não sei o que lá, tirando essa bolhazinha perto deles, a população está vendo os caras pelo que eles são, uma cambada de ditador, né? E daí, isso vai ter resposta nas urnas. Evidentemente que vai ter resposta nas urnas, né? Evidentemente que vai chegar 2026 e a gente vai ter um Senado muito forte contra o STF. O Bolsonaro só aumenta nas pesquisas, por quê? Porque o STF bate nele. Claramente você pode ver aqui, o sistema está errado, as pessoas veem o sistema como errado. Ninguém gosta de nada nesse governo. Então, no final das contas, as pessoas querem alguém que seja o antissistema. Que eles veem como alguém que vai quebrar o sistema, ou que vai consertar o sistema, ou que vai resolver o problema do sistema. E, no final das contas, quanto mais o sistema bate em Bolsonaro, mais ele é visto como essa figura capaz de resolver o problema, né? Então, essa é a situação. Essa pesquisa é bem indicativa nesses dois pontos. Primeiro, brasileiro é ANCAP já, meu amigo. Meu trabalho é o trabalho mais fácil do mundo. Não preciso convencer ninguém a ser ANCAP. Já é todo mundo ANCAP mesmo, pô. Aqui as pessoas não sabem o que é ANCAP, né? Então, por isso que elas ficam achando assim, não, cara, não sou ANCAP, não sei o que lá. É todo mundo ANCAP já. E outra coisa é, o STF está com problema. Porque, de novo, embora eles não sejam um órgão político, o fato de eles terem uma rejeição tão grande, estarem sendo odiados pela população com tanta força, isso vai gerar problemas para eles em 2026. É o problema que eu tenho falado para vocês. Achar que o STF não é... O STF sempre teve uma quedinha política. Toda a Suprema Corte tem alguma queda política, porque é justamente a interseção lá do poder, né, dos três poderes ali da República, né? Então, alguma tendência política sempre houve. O problema é que o STF entrou descaradamente na política, né? Meteu o dedão na balança lá na eleição, tirou o Lula da cadeia para botar ele como candidato a presidente, fizeram absurdos totalmente inaceitáveis nessa área. E vão pagar um preço por isso, vão pagar um preço caro por isso, porque das duas, uma, ou essa coisa vai para a Venezuela completamente, como eu falei no vídeo anterior, ou então vai ter um Senado que vai acabar com esse pessoal, né? Que vai acabar com esse pessoal, quero dizer, vai fazer impeachment de ministro supremo. Veja, o próximo presidente pode eleger 3 ministros do STF. Se você fizer mais uma troca de ministro, supondo que o próximo presidente seja de direita e a gente consiga trocar um ministro via impeachment, acabou, já temos a maioria no STF, já podemos desfazer todas essas lambanças que o STF tem feito ultimamente por conta de política, né? E, bom, e olha só, e a vergonha que o brasileiro sente do STF está repercutindo no interior, tá? Um monte de matérias aqui do Financial Times falando sobre o absurdo que a Suprema Corte está fazendo, botando como uma... Aqui, ó, botaram a frase do Gilmar Mendes aqui, ó. Ah, nós somos todos admiradores dos regimes chinês, né? Eu, sinceramente, cara, é uma coisa que... Né? Outra frase que vai estar repercutindo também, o voto da Carmen Lúcia. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria, até espiritualmente, mas não se pode também permitir que nós estejamos numa ágora, numa praça pública, em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Ué, que negócio é esse? Sim, as pessoas são soberanas, elas têm a opinião delas, elas têm o direito de ter a opinião dela, né? Soberano é o Brasil, ele quer dizer, soberanos são eles lá no STF, né? O STF é soberano, o STF que manda no Brasil e nós é que somos soberanos, vocês aí se recolham a sua insignificância e estejam todos censurados. Eu fico na dúvida, cara, eu não sei se esse pessoal é tão burro que não percebe que o que eles estão falando aqui é um manual do ditador, ou se eles sabem que isso é o manual do ditador e eles estão falando essa coisa aqui, porque não tem jeito de dourar a pílula mesmo, vamos falar essa merda aqui mesmo, porque foda-se, a gente não tá nem aí pra nada, né? Eu tenho realmente essa dúvida sobre isso, né? E aqui, ó, o pessoal aqui da Globo News já tá considerando o risco de 2026, né? Falam muito de impeachment de Alexandre, o Centrão começou a falar de Dino. O medo deixou de ser exclusivo da oposição, agora ronda até o topo da Suprema Corte, né? Diz aqui o pessoal, né? E a questão toda é essa, é o que eu falo para vocês. Isso vai acontecer. O meu temor só é até onde eles são capazes de destruir a democracia brasileira para garantir o salário deles, para garantir a posição deles. Essa é que é a grande dúvida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela.